Ora, muito boa tarde a todos. Nós temos hoje o prazer de ter connosco o professor Dr. José Manuel Silva, bastonário da Ordem dos Médicos, uma pessoa subejamente conhecida, a quem eu dou as boas-vindas à Escola Superior de Biotecnologia e agradeço o facto de ter aceito o nosso convite em nome da direção da escola. E seremos todos ouvidos. Hoje irá falar-nos sobre a racionalização versus racionamento em tempos de crise no Sistema Nacional de Saúde e com certeza que teremos muito gosto em o ouvir. Faça favor. Muito obrigado. Muito obrigado à escola pelo convite. É um prazer estar aqui e falar deste tema que é fundamental e com a coincidência, por isso tive que alterar os planos, de ter estado hoje a falar em Bruxelas sobre a mesma coisa de manhã numa organização da European Public Health Alliance, a EFA, que está associada, que decorreu no Parlamento Europeu. E exatamente o que se discute são estas questões. Às 7h25 eu tenho que me ir embora, por isso eu vou procurar acelerar para depois podermos também dialogar alguma coisa. Isto sai dali, ok. Não é este botão. Depois da crise económica de 2008, a situação de Portugal piorou muito. Isto é 2008 para 2012. Os nascimentos diminuíram, a mortalidade aumentou, o desemprego duplicou, o desemprego jovem mais do que duplicou, o PIB está a diminuir. A única coisa que tem aguentado é um aumento das exportações, mas é incapaz de compensar o nosso problema económico-financeiro. Em 2008, a política europeia foi de estimular a injeção de dinheiros públicos dos nossos impostos nos bancos e na economia para compensar a crise económica mundial. Portugal fê-lo, endividou-se e, quando estava sobreendividado, foi confrontado com uma realidade, foi um disparo dos juros que tinha que pagar e que faziam com que nós estejamos neste momento perante uma equação impossível de resolver. Nós não temos capacidade de pagar a nossa dívida, os juros que estamos a pagar são insuportáveis, portanto estamos perante um horizonte que precisa de outras soluções. Nós temos culpa na situação em que nos encontramos, mas não temos toda a responsabilidade. A Europa tem responsabilidade, o euro tem responsabilidade também, mas neste momento não há uma solução portuguesa para o nosso problema, precisamos de uma solução europeia. Enfim, a primeira solução foi sermos submetidos ao memorando da Troika, que todos conhecem, e, portanto, não vou falar sobre isso, que impunha restrições ao orçamento da saúde, implicava uma redução do financiamento público da saúde e que levantou a questão de se o Serviço Nacional de Saúde era ou não era sustentável. Bom, a verdade é que se nós virmos ali nos dados da Organização Mundial de Saúde e da OCDE, Portugal em 2009, são os mais recentes nesta comparação, gastava 10,1% do PIB na área da saúde, acima da média da OCDE, e, portanto, isso servia a dizer nós estamos a gastar demasiado dinheiro na saúde, temos de cortar. Mas se nós analisarmos aquilo que gastamos per capita, vemos que gastamos muito menos que a maioria dos países da OCDE, gastamos menos do que, eu fiz hoje as comparações com o Reino Unido, com a Alemanha, gastamos metade do gasto da Alemanha, gastamos um terço do gasto do Luxemburgo, portanto, per capita nós temos um sistema de saúde barato. E para o qual contribuímos muito significativamente. 26% das despesas em saúde em Portugal são pagas do nosso bolso, portanto não é financiamento público, não são os nossos impostos, são os seguros de saúde, são as contribuições para a DSE, aquilo que pagamos diretamente quando vamos a um médico ou fazemos alguma coisa relacionada com a área da saúde, muito acima do Reino Unido, muito acima da Alemanha, muito acima da média da OCDE, portanto nós já contribuímos muito do nosso bolso para as despesas em saúde, um quarto, isso está acima daquilo que é recomendado mesmo pela Organização Mundial de Saúde. Qual é a nossa realidade? Reparem, camas hospitalares, nós temos 3,4 camas hospitalares por cada 1000 pessoas. Abaixo, um bocadinho acima do Reino Unido, muito abaixo da Alemanha, 8,13, e abaixo da média da OCDE. Nós já temos um número médio de camas abaixo da média da OCDE. Eu não sei por onde o Governo quer diminuir as camas hospitalares, porque depois nós vamos visitar as urgências e vemos os doentes em macas nas urgências já à espera de internamento. Portanto, não temos por onde reduzir camas e as estatísticas mostram-no.
Podemos, por exemplo, reduzir algumas camas eventualmente em Lisboa, mas há zonas do país que estão deficitárias em camas. Portanto, no global do país, nós precisamos era de mais camas hospitalares e não menos. A demora média no internamento de todas as causas era de 5,9 dias em Portugal, abaixo do Reino Unido, muito abaixo da Alemanha e abaixo da média da OCDE. Portanto, nós temos um sistema hospitalar, uma qualidade hospitalar acima da média da OCDE e por isso os tempos de internamento são inferiores à média. Portanto, quando se fala em reduzir os tempos de internamento, nós poderemos eventualmente reduzir um bocadinho mais, mas nós estamos muito bem no panorama europeu. Portanto, não temos um sistema desqualificado ou com falta de qualidade. A taxa de mortalidade infantil, 2,5 por cada 1000 nascimentos vivos, muito abaixo do Reino Unido, abaixo da Alemanha, muito abaixo da média da OCDE. Este é um dos principais indicadores de qualidade de um sistema de saúde. Portanto, nós temos um Serviço Nacional de Saúde de altíssima qualidade. O único aspecto em que comparamos menos bem é o dispêndio em medicamentos per capita. 508 euros per capita. Isto são dados de 2012, são os mais recentes, mas é relativamente a 2010. A média da OCDE é 495, portanto estamos pouco acima da média da OCDE, embora estejamos acima do Reino Unido, mas abaixo da Alemanha. Mas bom, o mercado ambulatório, por força das imposições da Troika de uma maior utilização de genéricos, está a reduzir-se, já reduziu mais de 10%, portanto nós já estamos claramente abaixo da média da OCDE, devemos andar pelos 400 euros por pessoa em termos de custo com medicação, e a evolução do preço médio por embalagem já reduziu mais de 20%, também por causa da maior utilização de genéricos. Nós apoiamos a utilização de genéricos, o único problema que não está considerado cá, os doentes não estão protegidos desta situação. Reparem, tudo isto é o mesmo princípio ativo. Como veem, as caixas e os comprimidos têm aspectos completamente diferentes. Nós temos centenas de milhares de idosos a viver sozinhos, sem cuidadores, que reconhecem os comprimidos pelo aspecto e cor da caixa e dos comprimidos. E se nós lhe dermos a simvastatina Sandoz, e lhe dermos a simvastatina Azevedos e a simvastatina Mefa, o que é que acontece? Os comprimidos são diferentes, eles pensam que são medicamentos diferentes, as caixas são diferentes, depois tomam 2 e 3 marcas do mesmo princípio ativo e acabam nas urgências, por causa da modificação das marcas na farmácia. Aquilo que nós, médicos, exigíamos em benefício dos doentes era, quando o doente está com uma marca de genéricos, essa marca não ser modificada, ser proibida a modificação. Aceitávamos a modificação do princípio ativo original por genérico, mas não a substituição de marcas de genéricos. Porquê? Porque isso é prejudicial às pessoas que não conseguem distinguir os medicamentos e pensam que aquilo são medicamentos diferentes. Portanto, em conclusão, nesta primeira abordagem, nós temos um excelente serviço público de saúde, porque é universal, é barato e tem indicadores de saúde extraordinários. Portanto, claramente, o nosso Serviço Nacional de Saúde é sustentável. O que não é sustentável é o nosso modelo de governação e é o facto da Troika querer destruir o Serviço Nacional de Saúde. Isso é que não é sustentável. Agora, se nós aceitarmos que o Serviço Nacional de Saúde não é sustentável, então teríamos que aceitar que o país não é sustentável e se calhar essa é a verdade, porque os problemas na saúde não são problemas da saúde, são problemas de fora da saúde, questões de financiamento, que estão a refletir negativamente no Serviço Nacional de Saúde. Agora, não há muitos países no mundo que tenham um sistema de saúde como o nosso, com a qualidade do nosso e tão barato como o nosso. Mas reparem, em 2010, quase 9 mil milhões de euros era o orçamento do Estado para o Serviço Nacional de Saúde, em 2012 reduziu-se 20% e em 2013 a contribuição pública para a saúde vai ser só de 5,1% do PIB. Portanto, nós temos, obviamente, um sistema que está a entrar em desequilíbrio. E está a entrar em desequilíbrio porque, havendo espaço para uma melhor gestão, o que estão a ser impostos são cortes cegos, e são estes cortes cegos que estão a dar cabo do sistema. Por isso faltam médicos. Não há médicos em Évora? Há. Simplesmente, se o hospital não contratar pessoas, não lhes paga. Há hospitais falidos a adiar cirurgias. A cirurgia da obesidade está praticamente suspensa, o que é um crime humano e económico, porque operar um diabético obeso cura a diabetes em quase 90% dos casos. Portanto, além da qualidade de vida, quando há indicação cirúrgica, obviamente, além da qualidade de vida da pessoa que melhora, poupa dinheiro ao Estado, ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, estar a suspender as cirurgias da obesidade, apenas por causa do gasto imediato, não fazendo contas a médio e longo prazo, é um dos absurdos da nossa gestão atual da saúde.
Portanto, não há camas, claro que já não há camas hospitalares suficientes. Nas Caldas da Rainha, eu fui visitar o hospital, tem o sistema de ar-condicionado avariado há meses. No bloco cirúrgico as temperaturas chegam quase aos 30 graus e já houve pessoas que tiveram de abandonar o bloco para não desmaiarem por causa de quebras de tensão, o que é também um risco para os doentes. Por isso, os cirurgiões e os anestesistas já escreveram ao Conselho de Administração a ameaçar suspender as cirurgias. Os doentes com HIV estão a ser julgados como bolas de ping-pong entre diferentes hospitais. Os hospitais não os querem porque são caros. E vemos os hospitais a racionar medicamentos, verdadeiramente a racionar medicamentos, e estas são as notícias, problemas de acessibilidade aos medicamentos inovadores, doentes com esclerose múltipla, com artrite reumatoide, com hepatite C. Há hospitais que não tratam doentes com hepatite C com os novos medicamentos. Os novos medicamentos duplicam a taxa de cura. Um doente com hepatite C crónica acaba em cirrose, ou em câncer do fígado, ou em transplante. Portanto, curar uma doença crónica que evolui de uma forma extraordinariamente grave é algo que devia ser quase obrigatório. Ou seja, não devia haver nenhum doente deste país que não tivesse acesso aos novos medicamentos antivirais da hepatite C. Infelizmente, no São João não tratam nenhum, no Santa Maria tratam. E depois, às vezes, quando nós ouvimos dizer que determinado hospital é o melhor hospital, nós sabemos o que é que isso significa, infelizmente a população não sabe, mas os doentes sabem. Aquilo que se passa atualmente é que, de facto, na Grécia as farmácias estão a ficar vazias e, como sabem, em Portugal estamos também a cair numa situação semelhante. Dentro deste contexto, o Ministro da Saúde pediu, e bem, um parecer sobre a racionalização da oferta das tecnologias em saúde ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, com um enfoque sobre as medidas que estão a ser implementadas em vários hospitais. Como sabem, alguns hospitais do Norte já racionavam medicamentos, racionam medicamentos, efetivamente, como depois veio a defender o Conselho de Ética. Portanto, o Ministro da Saúde pediu um parecer sobre racionalização. Infelizmente, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida respondeu com um parecer sobre racionamento puro e duro. E mais, que aceitava o racionamento por idade, que é uma coisa que depois não explicam nem desenvolvem, mas aceitam a avaliação da permissibilidade do racionamento por idade. Aceitavam que, eventualmente, alguns medicamentos fossem retirados. Mas uma das coisas mais graves é que, não sendo possível gerar um consenso científico, ou um consenso na sociedade, ou um consenso com os doentes, permitiam que os órgãos governativos, ou seja, o Ministério da Saúde, resolvesse conforme entendesse o que pagava e o que não pagava. Ou seja, pelo parecer do Conselho Nacional de Ética, o Ministério da Saúde ficava com o poder absolutamente discricionário e absoluto nas mãos, dizer este medicamento damos aos doentes, aquele não damos, e ainda dizendo que era ético, porque o Conselho Nacional de Ética tinha dito que era ético o Governo decidir em seu interesse e não nos interesses dos doentes. É evidente, e depois vemos isto, é o Secretário de Estado da Saúde a perguntar de que é que estamos dispostos a abdicar. Eu não estou disposto a abdicar de nada, nenhum de nós está disposto a abdicar de nada. Mas já vamos desenvolver essa questão. Ou o meu antecessor na ordem a dizer que o racionamento em saúde não pode deixar de existir. Mesmo o parecer, que foi traduzido muito do anglo-saxónico, confundiu racionamento com racionalização. E os anglo-saxónicos também sabem distinguir. E depois vieram dizer que era um problema de tradução, que tinham trazido rationalizing por rationing e, portanto, que era racionamento. Enfim, tentando virar um bocado o bico ao prego. Eu vou acelerar um bocadinho, mas é preciso ter atenção que a recusa de medicamentos. Primeiro, infelizmente vemos muitos médicos a obedecer a ditames das administrações e nós estamos cada vez a ser mais incisivos nesta questão. O dever de obediência cessa perante ordens que conduzam à prática de crimes. Proibir o acesso aos medicamentos é crime. E mais, só para ser um bocadinho mais chocante, ainda no caso histórico dos médicos alemães que selecionavam os doentes mentais crónicos que iriam para os campos de extermínio, o argumento que um conflito de deveres para salvar os restantes doentes nunca foi aceito. Portanto, é que nós já temos exemplos históricos disto. Portanto, aquilo que a Ordem dos Médicos defende, acerrimamente, não é como demagogicamente se dizia, não é possível dar tudo a todos. Ninguém quer dar tudo a todos. O que nós queremos dar a todos é exatamente aquilo que cada um necessita de acordo com as leis das artes. Não é dar tudo a todos. Não é andar a fazer ressonâncias sem necessidade, não é andar a fazer análises sem necessidade, não é andar a fazer intervenções sem necessidade. Aliás, há um artigo muito interessante da Forbes, provavelmente até será tema de um dos meus próximos editoriais, e os doentes mais satisfeitos têm maior risco de morte. Têm maior mortalidade na avaliação dos sistemas de saúde. Porquê é que são os doentes mais satisfeitos que têm maior mortalidade?
porque são aqueles que recorrem mais aos serviços de saúde e que os serviços de saúde fazem tudo o que eles querem. E fazer tudo o que os doentes querem tem riscos para a saúde. E nos Estados Unidos, em que agora há a paranoia, sendo importante, entenda-se que os cidadãos avaliem a qualidade dos serviços de saúde. Mas isso tem limites. E então, como agora o que prevalece, mesmo na definição do financiamento, mesmo na reforma do Obama, no financiamento das instituições, o que prevalece é a avaliação dos cidadãos relativamente à qualidade dos serviços. Os hospitais agora andam a investir em parques de estacionamento, andam a investir em elevadores, andam a investir em pinturas, em mobiliário. Porquê? Porque é aquilo que dá uma sensação mais agradável aos doentes e eles acham que aquilo tem mais qualidade, podendo até ser pior tratados. Um colega nosso que se foi tratar ao melhor cirurgião do mundo de prostatectomia radical por cancro da próstata, quando chegou lá ficou admirado com a qualidade das instalações, porque dizia isto, uma clínica destas em Portugal diziam que não tinha qualidade. No entanto, era o maior cirurgião, enfim, o mais conceituado cirurgião do mundo nesta área. Portanto, a qualidade não tem necessariamente a ver com o aspecto daquilo que nós vemos à nossa frente. Portanto, isto é algo que nós não podemos deixar de prescindir. E porquê? Voltando aos conceitos da ética, porque a ética existe para defender os mais desfavorecidos. Os mais fortes não precisam de ética, têm a força pelo seu lado. Ou temos um sentido ético que preserva os mais desfavorecidos de serem afastados de determinados bens da sociedade, ou então, se nós somos ricos e poderosos, não precisamos de ética nenhuma para nos defender. Portanto, a ética ou é para os mais frágeis, ou então não é ética. E o Bagão Félix chamou a parecer do Conselho Nacional de Ética uma eutanásia financeira. Nós não queremos certamente que aconteça isto em Portugal. Infelizmente, às vezes também acontece, mas não com esta dimensão. Um japonês, depois de 25 hospitais o recusarem 36 vezes, acabou por morrer. Porquê? Porque há urgência e os hospitais diziam que não tinham camas. Portanto, não aceitavam. Era idoso, não havia camas, foi-se embora, morreu. Por isso eu gosto muito desta frase do Miguel Torga: num mundo que almoça valores, janta valores, ceia valores e os degrada cinicamente, sem qualquer estremecimento da consciência, peçam-me tudo menos que tape os olhos. E é por isso que nós não podemos tapar os olhos àquilo que se passa na política nacional. E quando vemos todos os erros, toda a corrupção, todas as falências, todas as incompetências, depois vem-nos dizer para cortar no Serviço Nacional de Saúde para compensar. Não venham cortar no Serviço Nacional de Saúde para compensar os swaps tóxicos das empresas públicas. Porque os swaps tóxicos é que são insustentáveis. Agora, não venham querer que os doentes, com o sacrifício da sua vida, compensem estes erros de gestão completamente e sempre permanentemente impunes. Por isso nós reagimos, e eu escrevi este artigo no Expresso, a dizer: o bastonário da Ordem dos Médicos, isto era o subtítulo, afirma que nunca aceitará que os doentes mais desprotegidos sejam obrigados a pagar a crise. Não podemos aceitar, porque senão são sempre os mais desfavorecidos, como está a acontecer, aliás, que vão pagar a crise, como disse um relatório de Bruxelas, que dos países da Europa que estavam a aplicar a austeridade, Portugal era o único país dos que estão a aplicar a austeridade na Europa que estava a fazer refletir a austeridade mais sobre os mais desfavorecidos do que sobre os mais ricos. O único. E a Associação Portuguesa de Bioética, que o professor Rui Nunes, o presidente aqui também do Porto, obviamente partilhava inteiramente a nossa visão do problema, e eu escrevi um editorial na revista da Ordem sobre isto. Basicamente dizia que aceitar o racionamento é aceitar a discriminação negativa dos mais favorecidos, é aceitar um limite para a solidariedade em saúde, é agravar as desigualdades sociais em Portugal, um dos países com uma das maiores índices de desigualdade da Europa. Este nível de desigualdades se infere a minha e a nossa, deve ferir toda a nossa ética social. É evidente que a ética é um conceito muito relativo, como dizia este filósofo, é uma arte de viver, cada um tem a sua ética, tem a sua arte de viver, mas o problema é que nós vivemos em sociedade. E os médicos nazis tinham a sua ética e cumpriam-na, mas depois muitos foram condenados à morte no Tribunal de Nuremberg. Mas eles cumpriram a ética, respeitaram a ética nazi. E da ética nazi fazia parte de matar judeus e outros párias da sociedade. Era a ética deles, mas não é a nossa nem a ética que prevalece no mundo atual. Portanto, a ética tem que ser a última guardiã dos valores intemporais do homem, da sociedade e da solidariedade. Não pode ser uma ética filosoficamente comprometida, politicamente correta, nem pode ser uma ética subjugada aos interesses financeiros e comerciais. Este parecer do Conselho Nacional de Ética ignorou desde logo a Declaração Universal dos Direitos do Homem, diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Nós sabemos que não é assim, infelizmente. O que não podemos é dizer: ok, não é assim, pronto, é ético que não seja assim. Há uns desgraçados que nascem
virados para a Lua e há outros favorecidos que nascem virados para o Sol. E aceitarmos isso pacificamente e aceitarmos que a sociedade é mesmo assim, dizermos que isso é ético, aplacarmos as nossas consciências e vivemos tranquilamente como das pessoas mais favorecidas do planeta e não nos importarmos com os mais fracos. Aliás, o que é paradoxal é que a Comissão Europeia vê que o racionamento pode aumentar a despesa. Porquê? Por uma questão muito simples em saúde. Nós podemos construir menos casas, até porque no país há casas a mais. Agora, se não tratarmos os doentes estão lá sempre à espera de a necessitar de tratamento. Portanto, se não tratarmos os doentes, nós vamos ter mais despesas, porque esses doentes vão descompensar, vão dar mais problemas em saúde, vão faltar ao trabalho. Portanto, a despesa para a sociedade é muito maior do que tratar convenientemente os doentes. E o próprio Papa Bento XVI chamou a atenção para que nós nunca deixássemos que a saúde deixasse de ser um bem universal, que se deve assegurar e defender, para ser uma mera mercadoria sujeita às leis do mercado e reservada apenas para alguns. E o atual Papa Francisco também, e falou na necessidade da ética ser animada pela bondade. Eu não vou ler, vale a pena ler esta frase, eu não vou ler porque não temos tempo. Porque se a ética não for animada pela bondade, não é ética. Porque nós não podemos aceitar estas desigualdades no planeta e dizer, ok, os indivíduos da África ou da América do Sul, pronto, são desgracinhos, tiveram azar de nascer lá, não têm direito às mesmas coisas que nós temos direito. Isso é ético. Para mim nunca será ético. E a nossa função na sociedade é lutar contra estas desigualdades sociais, para que todos possam ter acesso àquilo que nós também temos acesso. Pode ser uma utopia, mas deve ser o nosso objetivo. As várias ordens, algumas ordens europeias, os países intervencionados, Irlanda, Portugal, Grécia e também de Espanha, uniram-se num apelo europeu para se preservarem os serviços nacionais de saúde. Se preservar a qualidade da saúde e a acessibilidade e universalidade dos cuidados de saúde. O Ministro depois acabou de uma forma envergonhada por subscrever, embora ele falasse sempre em racionalização e nunca em racionamento, escrever à Direção-Geral da Saúde e ao Infarmed para aplicarem o modelo proposto pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. O que é engraçado é que nós já propusemos que os doentes fizessem parte da Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica, mas eles não os querem lá. Porquê? Porque se os doentes fizerem parte da Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica, não há racionamento para ninguém, porque quando somos nós que estamos doentes, para nós queremos tudo. Para os outros é que dizemos, não há dinheiro para os outros é dispensável, mas quando somos nós os doentes, queremos tudo. Portanto, se nós queremos para nós, temos de querer para os outros, desculpem lá. Mas, enfim, a Troika não tinha tudo mau e impôs algumas regras benéficas e que podem levar exatamente à racionalização do sistema para evitar o racionamento. E nós assinámos, num exemplo, eu diria, aliás, como diz o Diretor-Geral da Saúde, provavelmente único a nível mundial de cooperação entre uma associação profissional e as autoridades de saúde, neste caso o Ministério da Saúde, para elaborarmos normas de orientação clínica. Eu vou também passar por isto, que as normas de orientação clínica levantaram muitas reservas a muitos colegas nossos, porque havia aquela ideia que nós temos combatido, o médico tem a liberdade total de decidir. O médico não tem liberdade de decidir. O médico tem que decidir de acordo com a evidência científica, de acordo com as necessidades e os interesses do doente, obviamente temperado pela sua experiência clínica. Porque nós temos dito, e acho que os nossos colegas já perceberam, que o médico não tem liberdade de decisão, o médico tem responsabilidade de decisão, que é uma coisa completamente diferente. E, portanto, está obrigado a estar atualizado. E as NOCs, as normas de orientação clínica, as guidelines que nós temos elaborado, têm a obrigação de as ler e de as cumprir. É evidente que as normas são uma camisa de tamanho único, que não se aplica a todos os doentes. Um dos mais velhos aforismos da medicina é: há doentes, não há doenças. Portanto, nós temos que saber adaptar as guidelines a cada um dos nossos doentes. Agora, temos que saber porque é que o fazemos. Temos de conhecer o padrão e depois, para cada doente, decidir em função das circunstâncias únicas daquele doente. Isso é uma forma de recertificação também dos médicos, que as normas estão a ser auditadas. E já foram encontrados alguns desvios que devem ser corrigidos. De facto, há um grande caminho para uma melhoria contínua da qualidade do exercício da medicina em Portugal. As normas podem ser consultadas no portal da Ordem dos Médicos ou no portal da Direção-Geral da Saúde, estão acessíveis a todos. Alguns dos conceitos do parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida já estão todos no nosso Código Deontológico. Nós já tínhamos a obrigação da atualização e preparação científica, já tínhamos a obrigação deontológica de evitar a distanásia. O que é a distanásia? É um encarniçamento terapêutico no fim da vida. Isso é algo que devia haver comissões de combate à distanásia, vamos chamar-lhes assim, teria que ser com um nome mais gentil, mais simpático,
para evitar o encarniçamento terapêutico nos hospitais, porque o encarniçamento terapêutico é desumano e é dispendioso, mas é sobretudo desumano. Mas a cultura médica é uma cultura para evitar a morte a todo o custo. Quando a cultura médica devia ser uma cultura de tratar quem deve ser tratado e ajudar a morrer quem não tem outra alternativa e permitir que as pessoas morram com dignidade. Mas isso é um caminho que se irá fazendo, porque de facto estas questões são pouco discutidas na pré e na pós-graduação, apesar de estarem no nosso Código Deontológico. E o sentido de responsabilidade, que também não vou ler ali o Código Deontológico quanto à responsabilidade dos médicos, onde estão todas as questões. Por isso eu disse, nós não precisamos daquele parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida para rigorosamente nada, porque a única coisa que vinha era institucionalizar o racionamento, chamar-lhe ética e permitir que o Governo decidisse a seu belo prazer. Porque a nossa ética dos médicos é a ética que já está plasmada no Código Deontológico da Ordem dos Médicos, não é nenhuma outra. Esta é a ética média dos médicos. Cada um de nós, cada médico tem uma visão diferente, como cada um de nós aqui tem uma visão diferente da ética. O Código Deontológico traduz o conceito médio global da ética dos médicos portugueses e é o que nós temos de seguir e de aplicar. Enfim, como é que nós podemos, apesar de tudo, racionalizar sem racionar, porque o país está numa situação difícil? Bom, este estudo nos Estados Unidos demonstrou que os hospitais que eram liderados por médicos, que eram geridos por médicos, tinham mais qualidade do que aqueles que não eram geridos por médicos. Quando nós às vezes dizemos mal do nosso Serviço Nacional de Saúde, devíamos ter atenção, e há quem defenda os seguros de saúde, o exemplo paradigmático de um sistema de saúde organizado com base em seguros privados é o sistema de saúde americano. Bom, calcula-se que tenha 640 mil milhões de dólares de desperdício por ano. Isto é 4 vezes o nosso PIB, só de desperdício na saúde. Porquê? Porque é um sistema profundamente ineficiente, virado para o pagamento por ato, gera desperdício, gera atos desnecessários com risco para os doentes e o objetivo é o lucro. E, mais uma vez, reconhecer-se que os médicos são o elemento mais influente no sistema de saúde. Porquê? Porque as decisões do médico são responsáveis por 80% das despesas com cada doente. E por isso nós temos de ter, de facto, uma grande responsabilidade nas nossas decisões. Como é que nós podemos poupar centenas de milhões no sistema de aquisições para o Serviço Nacional de Saúde? De medicamentos, de dispositivos médicos e de todos os consumíveis no Serviço Nacional de Saúde. Eu dou como exemplo esta auditoria do Tribunal de Contas português, relativamente a dados de 2011, reparem, neste medicamento, a Central Nacional de Compras tinha um preço de referência de 400 euros. O Hospital Garcia de Horta comprou por 55 e o Hospital de Barreiro por 41. O Hospital Garcia de Horta e de Barreiro distam 20 km. O que é que isto significa? Significa que nós precisamos é de transparência, é de padrões, chamado benchmarking, o buzzword, no sistema de aquisições para o Serviço Nacional de Saúde, regras mais rigorosas e leilões. E eu dou-vos um exemplo. Nós estamos a adotar na Ordem dos Médicos um cartão com chip com assinatura digital qualificada. Cada assinatura digital qualificada em cada cartão custava-nos 8 euros. À partida era o preço da referência. Mas nós fizemos um acordo com o Banco Santander e o Banco Santander usou o seu sistema de leilões para a aquisição da certificação da assinatura digital qualificada. O preço baixou de 8 euros para 1,7 euros. Portanto, os leilões têm um potencial de poupança tremendo. É evidente que nós não podemos entregar tudo. Por exemplo, nós não podemos entregar o fornecimento do medicamento só a um fornecedor. Porque ele pode ter problemas, pode falir e os doentes ficam sem medicamento. Mas há formas de dar, há aquele que oferece mais barato, dar 2/3 do fornecimento, ou que dá a seguir dar 1/4, ou que dá a seguir dar 10% e a outro 5%, que permite que se mantenham pelo menos 4 fornecedores viáveis no mercado. Isto permite poupanças tremendas. Também se fosse só um, capturava o Estado, porque depois o Estado não tinha alternativa. Portanto, há muitos mecanismos de poupar centenas de milhões de euros só no Serviço Nacional de Saúde, fora todas as aquisições para o Estado. Por facto, o que mostrou o Tribunal de Contas é que havia sérios prejuízos para o Estado na aquisição de medicamentos só naqueles hospitais por causa da imposição do sistema de aquisições do Estado. E como é que podemos poupar milhares de milhões de euros na saúde? A resposta está na Europa. É que nós temos um euro que beneficia os alemães e nos prejudica a nós e prejudica os países periféricos. Mas não temos Europa. Porque a Europa tem uma capacidade
única no mundo de negociar com a indústria farmacêutica e com os fornecedores de dispositivos médicos. Se a Europa quiser, esmaga os preços, sem pôr em causa a capacidade de investigação, sem pôr em causa a sobrevivência das empresas. Nós temos preços completamente dispares na Europa, não podemos ter medicamentos mais baratos em Portugal por causa da exportação paralela. Sabemos que o preço dos medicamentos, às vezes, eu lembro das estatinas, o preço era o preço da água, o preço de produção daquilo era baratérrimo. Simplesmente, obviamente, há que pagar toda a cadeia de produção e investigação, todas as insuficiências da investigação, todas as moléculas que se perdem pelo caminho, portanto, há muita coisa a pagar. Mas, normalmente, os preços de produção até são baratos. Os medicamentos podiam ser mais baratos se houvesse, efetivamente, uma Europa para negociar os valores desses preços e que não tivesse capturada pelos interesses da indústria farmacêutica, pelos produtores de dispositivos médicos. Temos aqui o professor Queiroz e Melo, que está ligado à área da reesterilização de alguns devices médicos. Reprocessamento, ok, reprocessamento, certo? Está mais correto. Mas que é proibido pelas regras europeias. Porquê? Porque as regras europeias foram ditadas pelos produtores desses devices, que não se responsabilizam. Também não é preciso que eles se responsabilizem, porque eu dou-vos só uma imagem. Nós hoje transplantamos corações, mas não podemos transplantar um CDI que custa 30 mil euros e que até pode ter sido aplicado há uma semana, vai para o caixão, a pessoa até pode morrer no hospital, era fácil ir lá buscar o CDI, mas não pode, porque as regras não aquecem. Podemos transplantar o coração, mas não podemos transplantar o CDI, que é algo que se pode reprocessar e reesterilizar. Portanto, isto é completamente absurdo, as regras que nos impõem, e depois vem-nos dizer que não há dinheiro para a saúde. Bom, tivemos uma reunião agora das entidades médicas da Ibéria e da América Latina, da América Central e da América do Sul, e de facto uma das declarações de São Miguel foi rejeitar qualquer tipo de racionamento que discrimine de forma negativa os cuidados prestados aos mais desfavorecidos. E eu uso aqui este é o Presidente do Conselho Federal de Medicina do Brasil, este slide que ele me cedeu. Os cânones económicos costumam ser incompatíveis com os cânones médicos. Portanto, há aqui uma incompatibilidade entre a ética e a economia, mal de nós todos se um dia a economia se sobrepor à ética. E eu espero que isto, enfim, que já está a acontecer no nosso país, pelo menos não aconteça muito, é que o resultado do relatório da autópsia seja que o doente faleceu por causa da falência no atendimento público ou de não ter dinheiro para ir ao atendimento privado. E pronto, era isto que eu tinha para vos trazer. Só o último slide, que eu gosto de apresentar também a São Bento. Vamos continuar a rezar e a trabalhar para que não haja racionamento em saúde. Temos 20 minutinhos para conversar. Muito obrigado por esta palestra. Nos alerta, de facto, para estes problemas muito atuais. E agora gostaria de colocar à discussão. O seu questionário eu não queria ir para o racionamento, que é as pessoas que conhecem o Conselho Nacional de Ética também acham que aquela foi um adjetivo totalmente eufemístico. Portanto, penso que provavelmente a esmagadora maioria das pessoas não querem racionamento, mas a racionalização, como disse, é indispensável. Aquilo como médico que fui muito consumidor e que me preocupa é a dificuldade das zonas cinzentas, porque é muito fácil, há imensas situações nos cuidados médicos que é muito fácil, é bom ou não presta. Mas, infelizmente, e à medida que vamos conhecendo cada vez mais e avaliando em profundidade o que se passa, como se começa a haver uma zona cada vez mais cinzenta entre o bom, entre o sim e o não. Eu vou dar como exemplo uma análise que os homens fazem para o câncer da próstata. PSA, claro. New England, toda a gente no mundo faz milhões destas análises, regularmente, sempre a pingar. No entanto, o New England Journal, uns meses atrás, veio com um artigo verdadeiramente respeitável, a dizer que provavelmente fazer essa análise poderá ser nocivo para a saúde. E, portanto, por várias razões, de falsos positivos e de falsos negativos, e análises em dezenas de milhares de doentes
E depois as biópsias, e depois, enfim. etc. E aqui eu acho que a grande dificuldade é que, à medida que se compreender o que é obrigatório e compreender o que é supérfluo. E aqui, assim, é o que eu chamaria a grande área da racionalização. É porque há, por exemplo, as válvulas cardíacas que se põem pela perna, aquilo funciona lindamente, custa 40 mil euros cada um, e temos como alternativas procedimentos que custam 20 vezes menos. Qual é o limite? Não é só assim que se possa, não podemos, eu acho que não temos dinheiro para fazer tudo a todos, o que não quer dizer que não vamos tratar todos. Temos é que ter medicamente aqui um limite do que é possível e não possível, o que é desejável e não desejável. Essa é que é para mim a grande zona de dúvida. Porque esta zona de dúvida representa centos de milhões de euros. Claro. Não, obviamente essa é a questão pertinente, não é? É o busil e já é a zona cinzenta. Mas até aí o PSA é um bom exemplo, quando surgiu como um bom meio quase de diagnóstico do carcinoma da próstata. Bom, diagnóstico precoce do cancro, entrou na nossa cultura, diagnóstico precoce, cura-se, está o problema resolvido. Mas os estudos subsequentes vieram demonstrar que, afinal, se calhar, fazer o PSA não reduz a mortalidade por cancro da próstata e aumenta a morbilidade em muitas pessoas que, de outra forma, nunca saberiam que tinham um cancro na próstata, porque a partir dos 50 anos, aí, quase 50% dos homens têm um cancro na próstata. E se nós furarmos a próstata toda, acabamos por encontrar um ninho de células neoplásicas que nunca se iriam desenvolver. Portanto, a ciência também veio demonstrar, e neste momento as indicações para fazer o PSA são muito limitadas, e o PSA será também objeto de uma norma de orientação clínica por parte da Ordem dos Médicos, no sentido de reduzir a sua utilização. Portanto, a ciência deu a resposta. Numa fase inicial parecia que fazia todo o sentido, mas afinal não faz assim tanto sentido como isso. Relativamente a essa comparação até das válvulas, provavelmente, mais uma vez, se nós tivéssemos Europa, as válvulas não custavam 20 vezes mais do que outros tipos de procedimentos, se calhar custavam 5 vezes mais. E aí poupava-se muito significativamente. Portanto, há um grande potencial de poupança, porque quem determina os preços é quem vende. Mas quem vende quer vender. E se houver uma boa capacidade de negociação da nossa parte, Europa, e a Europa não estiver capturada pelos lobbies da indústria farmacêutica, nós podemos perfeitamente compensar esses preços astronómicos. E depois a decisão tem de ser uma decisão técnica, com base na evidência e com base no bom senso. O que não se pode é deixar que as decisões fossem tomadas por quem tem interesse em não pagar e mais por quem sabe que nunca sofrerá as consequências do racionamento. Se nós deixarmos a hierarquia do Ministério da Saúde decidir, eles vão dizer, isto não se paga. Mas eles sabem que se um dia precisarem, têm. Aliás, é exatamente o mesmo princípio que eu aplico quando vêm todas as teorias de seleção dos alunos para a entrada na Faculdade de Medicina. E tal, a nota não é suficiente, é preciso fazer uma entrevista, é preciso mais não sei o quê. Qualquer 1% de subjetividade que se incorpora no método de seleção vai viciar tudo. E o que eu digo a essas pessoas é assim, olha, eu sou contra a subjetividade na seleção para a entrada dos cursos de medicina. Mas se quiserem introduzir, eu garanto-vos uma coisa, os meus filhos, se quiserem entrar em medicina, entram mesmo que não tenham nota. Portanto, se é isso que vocês querem, é que as pessoas que têm poder consigam subverter as regras e consigam ser mais iguais do que os outros, porque entram pela via da subjetividade, tem que haver regras objetivas. E as regras objetivas discutem-se com seriedade. Portanto, nós vamos tendo evidência daquilo que podemos e não devemos fazer. Vai haver muitas circunstâncias em que temos dúvidas. O que não podemos é deixar as dúvidas à resolução de quem tem interesse em não pagar e de quem sabe que se um dia precisar desses recursos, os tem, porque tem recursos para isso. Portanto, essa é a questão da ética entre o racionamento e a racionalização. O parecer do Conselho de Ética até tinha alguns aspectos positivos em termos de reflexão, não era tudo mau, como é óbvio. Uma das coisas positivas era integrar os doentes na discussão. Mas quando discutimos estas coisas, disse, pôr os doentes na discussão. Pôr os doentes na discussão é acabar com a discussão. Se o doente souber que há um recurso, nem custo de 50 milhões de euros, mas que lhe pode salvar a vida, o doente quer, como nós quereríamos se fôssemos nós. Portanto, as discussões devem ser técnicas, devem ser tranquilas,
devem ser feitas por pessoas idóneas, por quem decida, sem estar preocupado se vai pagar ou se não vai pagar. E aí foi, para mim, a maior falência, além do termo que foi infeliz, mas não foi inocente. Porque isso era retirar inteligência às pessoas que optaram pelo termo. As pessoas que optaram pelo termo, eu reconheço-lhes inteligência, portanto, preferiram optar por um em detrimento do outro, não foi por acaso. E foi para deixar depois a possibilidade ao Ministério da Saúde decidir como quisesse. Isso é que nós não podemos permitir. Nós não podemos permitir que um galinheiro seja guardado por uma raposa. Obrigado, boa tarde. Queria lhe colocar uma questão. Por acaso eu tenho aqui o artigo do New England que falou há pouco, e realmente eles fazem uma diferença entre racionamento e evitar o desperdício. E referem os 30% nos Estados Unidos que são gastos em desperdício, que definem como gastos que não beneficiam o doente, nomeadamente em exames, que podem acarretar riscos. Mas depois de muito discutirem sobre os cortes que devem ser feitos para evitar esses desperdícios e fazer melhores escolhas por parte dos médicos, acabam finalmente também por falar no racionamento. E dizem isto e eu gostava muito de saber o que é que pensa sobre isso. Dizem, o racionamento ocorre porque os recursos são finitos e alguém tem de decidir quem recebe o quê. Para além disso, o racionamento é inevitável. Se recorrermos, se evitarmos recorrer ao racionamento explícito, teremos de recorrer ao implícito e, portanto, talvez utilizar métodos que sejam considerados injustos. Como sabe, esta escola do racionamento vem da escola anglo-saxónica e ultraliberal. Os Estados Unidos fazem racionamento. 50 milhões, enfim, agora o programa Obamacare quer um bocado mitigar essa situação. 50 milhões de pessoas não tinham capacidade de fazer seguros de saúde, não tinham acesso à saúde. Portanto, eles racionam, para eles é normal racionar e é filosofia americana. Quem tem, tem, quem não tem, não tem. Portanto, não me admira que eles coloquem a questão dessa maneira. Agora, então, se nós queremos fazer as coisas de forma ética, vamos perguntar aos portugueses como é que querem gastar o dinheiro. Então vamos deixar que as pessoas decidam. Porque a questão é que, aliás, como defende a Organização Mundial de Saúde, a ética nunca se discute dentro de quatro paredes. Nem se pode impor a um país uma ética discutida por meia dúzia de pessoas, que ainda por cima estão acima das consequências das decisões éticas ou pseudoéticas que tomaram, porque nunca sofreriam as consequências do racionamento que defenderam para os outros. Portanto, se nós queremos discutir essas questões, e todas elas devem ser discutidas, têm de ser discutidas na população. A metodologia de decisão na Organização Mundial de Saúde é de uma discussão ampla entre todas as partes. Se nós queremos discutir racionamento, se o país decidir que vamos racionar em saúde, passa a ser ético. Mas foi o país que decidiu. Foram os portugueses que decidiram. Façam-se. Ainda agora se fez um inquérito e a primeira preocupação dos portugueses não era com os impostos, era com a saúde. Portanto, vamos dar voz aos portugueses, como sabe o atual governo, por isso eu digo que a atual maioria, tem a legitimidade jurídica, mas não tem a legitimidade democrática. Porque foi eleito com um programa que agora não está a ser aplicado. Portanto, este governo não tem legitimidade para decidir sobre o Serviço Nacional de Saúde, nem sobre cortes desta dimensão no Serviço Nacional de Saúde. Então, se queremos, vamos perguntar aos portugueses quanto é que querem gastar em saúde. Quanto é que querem pagar para a saúde? Por exemplo, agora fala-se na questão da ADSE, eventualmente alguns dos que estão aqui terão a ADSE. A contribuição para a ADSE vai aumentar para 2,5%, porque a ADSE é essencial. Eu não tenho nada contra os hospitais privados, mas é essencial para alimentar os hospitais privados, senão os hospitais faliam todos. Bom, mas eu então, que me deem a mim que tenho a ADSE a possibilidade de fazer o chamado opting out. Decidir se quero pagar mais 1% do meu vencimento e 2,5% já não é pouco. Se prefiro pagar para a ADSE, se prefiro fazer um seguro privado de saúde ou se prefiro ficar só com o Serviço Nacional de Saúde. Que isso é que é ético, é deixar as pessoas decidirem. E então tudo é ético. Repare, veja lá se os Estados Unidos discutem o racionamento a nível do budget militar. Não discutem. Discute-se é o racionamento em saúde, porque é sempre aquele que prejudica aqueles que têm menos posses. E isso, para mim, não é uma discussão ética. Agora, vamos, sim senhor, vamos
dizer, vamos perguntar aos portugueses se são disponíveis para pagar 10% do PIB para a saúde ou não. Os portugueses decidem. Os impostos, naturalmente, são adequados a essa decisão e então passa a ser, se os portugueses decidirem só 5% do PIB para a saúde, eu calmo-me, porque foram os portugueses que decidiram de forma aberta, discutida e democrática. Isso é que é uma forma de tomar uma decisão dessa dimensão, dessa gravidade e com essas implicações. E depois escrever artigos, todos nós podemos escrever de acordo com a nossa filosofia, eu tenho a minha, você tem a sua, portanto eu posso escrever as minhas opiniões, outros escrevem as suas opiniões, e nós encontramos sempre opiniões para tudo. E devemos lê-las todas e depois tirar as nossas próprias conclusões, porque somos todos seres inteligentes e pensantes. Não é? Agora, o que não podemos admitir nunca é que outros decidam sobre nós sem nos ouvir. E isso é que é a ética, é que são os fundamentos da ética. É todos nós participarmos da discussão, decidirmos em conjunto e aquilo que decidimos em conjunto é aplicado ao grupo. Se fizesse um referendo sobre o Serviço Nacional de Saúde, como em todos os inquéritos as preocupações das pessoas, a primeira preocupação é com a saúde, eu não tenho dúvidas se dissessem 15% do PIB para a saúde, sim senhora. Bom, vamos cortar aonde? Pronto, vamos ver. Olha, nós precisamos de exército. Agora deixe-me ser polémico. A Costa Rica não tem exército e é um país independente. Nós precisamos de exército? Se calhar não. Precisávamos de 2 submarinos? Se calhar não. Mas os 2 submarinos custaram-nos mais de 1.000 milhões de euros. Os portugueses foram ouvidos? Não. Fazia parte do programa do governo que comprou os 2 submarinos, fazia parte do programa que gastar mais de 1.000 milhões de euros em 2 submarinos? Não. A decisão foi democrática? Eu tenho dúvidas, porque, como dizem os economistas, há sempre os custos de oportunidade. Eu prefiro gastar 1.000 milhões de euros em saúde, que beneficia toda a gente, do que 1.000 milhões de euros em submarinos. Também já sugeri, agora permitam uma brincadeira, que uma maneira de nós resolvermos o nosso problema económico é mandarmos os nossos 2 submarinos bombardear Berlim. Ao menos servem para alguma coisa, não é? Ao menos servem para alguma coisa. Boa tarde. É o seguinte, eu só gostaria de saber, já que estamos a falar de racionalização na saúde, para além de fazer o racionamento na parte material, no material hospitalar, relativamente às pessoas, aos doutores, técnicos, as pessoas que trabalham no hospital, seria um bom método de racionamento, digamos assim, especializar mais as pessoas que lá trabalham, eliminando o número de pessoas nos hospitais, digamos assim, ou seria um mau método de racionamento? Porque assim, ultimamente tem-se visto, estão a montar uma maternidade aqui perto de Júlio Diniz, que é uma maternidade, parece que vai ser a maior cá de Portugal. Estão a eliminar com outras cá em Portugal. Que racionalização é que poderá haver nisso? Ora, o problema, e falando em termos abstratos ou genéricos, sem particularizar, o problema dos gastos excessivos em saúde teve muito a ver com decisões políticas. E decisões políticas não fundamentadas. E eu, sem fugir à questão, vou-lhe dar um exemplo numa situação diferente também de racionamento versus racionalização versus estupidez. Que é terem pegado em 220 doentes HIV, Torres Novas, e deslocalizaram-nos para Santarém. Porquê? Porque no mapa diz que estão 5 centímetros, e 5 centímetros nem um passo é preciso, não é? Mas por acaso são 45 quilómetros de autoestrada com portagens. Mas isso significou aumentar, em termos de despesa global, mais 300 mil quilómetros de deslocações para esses 220 doentes irem a Santarém às consultas, e não é só às consultas, porque cada doente HIV faz cerca de 5 consultas por ano, em média, dependendo do seu grau de controle. É para irem buscar a medicação, porque agora os hospitais normalmente dão medicação para 15 dias e eles têm que passar a vida a ir aos hospitais buscar a medicação. Portanto, há muita medida absurda, sem qualquer tipo de estudo, e o maior estudo para fundamentar as decisões dos nossos políticos é o achismo. Eu acho que assim deve ser bem. Eu não estudei o dossiê da maternidade aqui do Centro Hospitalar do Porto, portanto não me consigo pronunciar especificamente sobre ele, se justifica ou não, para ver os números. Mas, por exemplo, perguntei ao Ministério da Saúde, por escrito, qual era o estudo em que se baseava o encerramento da maternidade de Alfredo da Costa. Isto dentro
da noção que nós temos que hoje não deve haver hospitais monovalentes. Isso aplica-se também um bocadinho aqui à maternidade que estão a construir no Porto. Porque há complicações e às vezes é preciso transportar as grávidas depois para um hospital polivalente com outros recursos. Portanto, não deve haver hospitais monovalentes e como princípio, aceita-se que um dia a maternidade Alfredo da Costa devesse encerrar. Mas para encerrarmos uma maternidade icónica na saúde, quer dizer, não se pode dizer porque alguém acha que vai poupar, como diziam, cerca de 10 milhões de euros, só por causa de encerrar. Mas vão poupar como? Vão transferir para o Hospital Dona Estefânia. E quem conhecer a estrutura de custos de um hospital percebe que é impossível pouparem aquilo. Até porque nunca apresentaram nenhum estudo. Porquê? Porque até a eletricidade que se gastava na Alfredo da Costa vai-se gastar na Estefânia. Se transferirem as equipas, os profissionais, os partos, tudo, têm que fazer obras na Estefânia para receber a maternidade. Inicialmente até era para receberem parte em contentores, agora é que perceberam que aquilo ia ser um escândalo tão grande que acabaram com os contentores, agora lá vão tentar atamancar a decisão de outra maneira. Mas não há nenhum... Nós perguntámos por escrito, aliás, eu fui chamado como testemunha dos populares e profissionais que meteram a providência cautelar, fui chamado exatamente para dizer isso. Eu pedi ao Ministério da Saúde, mas se o Ministério da Saúde diz que poupa tanto dinheiro e que é benéfico para as pessoas encerrar a maternidade, há de ter feito algum estudo. Eu, que não sou burro de todo, graças a Deus, não nasci destituído de inteligência, sei ler estudos, sei interpretar estatísticas, sei fazer análises, pedi ao Ministério da Saúde, mostrem-me o estudo. Zero. Não há estudo nenhum. Diz, encerra-se a maternidade, poupam-se 10 milhões de euros, é um terço da estrutura de custos da Alfredo da Costa. Mas onde é que está o estudo? Não existe. Portanto, esta é a forma como se tomam decisões em Portugal. E é evidente que quando se tomarem decisões desta maneira, depois as coisas correm quase invariavelmente mal. Às vezes correm bem, mas quase invariavelmente correm mal. Portanto, eu não consigo pronunciar aqui sobre a maternidade do Centro Hospitalar do Porto, não li os dossiês, enfim, nunca me dediquei muito a essa análise, mas há muita decisão na área. Dou-lhe o exemplo do Triângulo das Bermudas, que é Torres Novas, Santarém e Tomar, onde se construíram 3 grandes hospitais, onde só devia haver um. E já não estou a falar de Santarém e Leiria, que estão lá ao pé também. Devia haver ali um, mas como para se ganharem eleições autárquicas, é construir centros de saúde, hospitais e cemitérios, é assim, portanto construíram um grande hospital em cada uma destas cidades. Não é necessário. Agora temos ali um centro hospitalar do Médio Tejo, que ninguém sabe bem o que há de fazer com aquilo. Agora andam a encerrar aos poucos e a tomar algumas decisões erradas. Como é que é possível, por exemplo, manter o Hospital de Tomar com especialidades cirúrgicas sem medicina interna? Um hospital sem medicina interna, eu diria quase que não se justifica. Porque se há especialidade que dá resposta à maioria dos problemas, de forma não invasiva, a maioria dos problemas é a medicina interna. Se aqueles doentes ali têm uma complicação, depois têm que ir levados de ambulância para a urgência do Hospital de Abrantes. Portanto, também não foi feito nenhum estudo. Se calhar poupa-se, mas o problema é os custos indiretos das decisões que se tomam, que nunca são analisados. Nunca. E é por isso que nós estamos na bancarrota, é porque temos esta qualidade de decisores eleitos por nós. Portanto, todos nós temos responsabilidade naquilo que se passa. Boa tarde. O que é que os médicos podem fazer a título individual para combater este racionamento? Ler as guidelines, aplicar as guidelines, ou seja, tomar as decisões com a melhor relação custo-benefício possível, decidir de acordo com a evidência científica e as necessidades de cada doente e evitar o desperdício. Às vezes é difícil, por causa da pressão dos próprios doentes. Eu vou-lhe dar um exemplo que se passou comigo. Quando fiz medicina do trabalho numa fábrica, aparece-me lá uma doente a chorar, uma trabalhadora que não estava doente, a chorar, a pedir para eu lhe passar uma credencial das análises, que tinha feito. Porquê? Porque o custo das análises era igual ao vencimento dela mensal, porque decidiu fazer umas análises, estava nas férias, foi a um laboratório, façam-me aí umas análises gerais, e fizeram tudo e mais alguma coisa. Depois, quando lhe apresentaram a fatura, era o ordenado dela. E depois eu passei-lhe as credenciais, como deve calcular, não é? Mas há uma pressão imensa, porque as pessoas não têm a noção dos custos das coisas. E por isso é benéfica a decisão de enviar às pessoas uma discriminação dos custos que cada intervenção em saúde naquela pessoa teve, para as pessoas terem a noção.
As pessoas, quando querem fazer um PSA, quando querem fazer um ataque, quando querem fazer tudo e mais alguma coisa, não têm a noção dos custos. Mas depois o médico deve decidir sempre, em princípio, bem. Mas eu ainda agora fui ser testemunha de uma colega em tribunal, que está acusada de homicídio involuntário, porque suspendeu um antibiótico a uma doente ao fim de 21 dias. Doente que nem sequer devia ter começado o antibiótico. Uma doente de 84 anos, com um carcinoma do pâncreas inoperável, com uma icterícia obstrutiva, que foi ao hospital, não era inoperável, tentou-se meter um stent para permitir a drenagem da bilis por via endoscópia, não se conseguiu. Tentou-se fazer uma CPT por via percutânea, não se conseguiu, porque naquele momento não estava com uma dilatação, não se conseguiu apanhar um canal biliar e a senhora também não estava bem sedada. E, entretanto, morreu. Morreu, ia morrer, inevitavelmente. Morreu com um quadro inflamatório. Então a família decidiu pôr a médica em tribunal porque suspendeu o antibiótico e ela morreu em sepsis. Um antibiótico nem sequer devia ter começado a fazer. E para um procedimento que não exige um antibiótico, que é fazer uma CPT por via percutânea, porque estamos a atravessar, desde que a asepsia seja boa, estruturas estéreis. Portanto, os médicos muitas vezes são entre a espada e a parede. Se há um doente que vai exigir um TAC e o médico decide, responsavelmente, não faz, porque não há indicação, mas vai haver pelo menos 1 em cada 1000 situações dessas em que o doente até lá tinha alguma coisa, que não foi detectada precocemente. E depois o doente vai pôr o médico em tribunal e o juiz vai perguntar porquê é que não lhe pediu o TAC se o doente até lá foi pedir o TAC. Portanto, as decisões não são fáceis, a responsabilidade da decisão tem que ser grande, mas corre sempre riscos. O médico está sempre na corda bamba em termos das consequências das suas decisões. Por isso, às vezes, procura exagerar um bocadinho mais no sentido da medicina defensiva, por causa da judicialização da medicina, do que evitar pedir algumas coisas. Não é fácil. Vamos ter que terminar. O Sr. Bastonário tem que ir apanhar agora o comboio. Mais uma vez, muito obrigado.